Então, o título de paralisação e geração de dados, pré-buffer e controle de qualidade. Poderia prosseguir para o próximo slide. Bom, só para situar, né, primeiramente, do que nós estamos falando, né, o que é a geração desses dados pré-buffer, o que é isso? Né, acredito que a maior parte aqui já sabe, não precisa estar explicando, mas para aqueles que eventualmente não conhecem bastante sobre isso, a gente vai dar um primeiro V0 aqui, né? Lembrando que nós temos esse formato buffer, que é o FM94 da OMM, que é um formato orientado por tabelas que está sob a governança da Organização Meteorológica Mundial, né? Em todas as partes desse formato, na parte do corpo do formato binário, quanto na parte da estrutura, até na interpretação dos dados e das tabelas que governam esse formato. O PrEP Buffer é o formato utilizado aqui na simulação de dados GSI, é usado no controle de qualidade que nós estamos aqui implementando também. Existem umas diferenças entre o que vem da WMO, né, vem para o GTS, para o Global Telecommunication System, né, que são gerados diretamente em buffer. Existe parte das informações que ainda são geradas em formato tradicional, como METAS, NOP, tem chip, muito embora a Organização Meteorológica Mundial alegue que já foi tudo migrado para buffer, mas na verdade não foi. Então, o que acontece, apenas para ilustração, é que nós temos aí o pré-processamento de dados, que faz aí uma conversão do que está em TAC, em formato tradicional, para formato buffer. Então, a gente tem parte dos dados chegando em buffer diretamente, codificados diretamente em buffer, e outra parte que são recodificados em buffer aqui localmente. E com uma certa diferença, né? Porque existe uma grande diferença entre pegar o dado buffer direto e o dado codificado a partir do TAC, em termos de resolução, de precisão e, inclusive, de informações adicionais sobre os dados. Poderia passar? Então, o trabalho que eu propondo aqui apresentar é um trabalho que começou lá com o Eduardo Campos de paralisação do sistema, desse sistema que vai fazer essa entrada dos dados para a assimilação e torná-lo, digamos assim, independente dos dados vindo do INSEE. E foi um trabalho que, logo de começo, deu um resultado muito bom pela técnica que a gente estava utilizando, estratégia de utilização de paralisação, a gente ganhou uma velocidade muito grande do processamento. E isso é importante e crucial. Por quê? Porque se essa parte não roda rápido, a assimilação de dados vai também atrasar. E se a assimilação de dados atrasa, a previsão atrasa. Então, a gente quer ter qualidade nas previsões, mas precisa ter ela disponível para o previsor num certo tempo ágil. Então, a gente não pode deixar esse sistema limpo, temos que dar velocidade a ele. E aqui é um teste que a gente começou a fazer, já comecei a fazer lá em 2020, em março de 2020, em que já colocamos a parte paralisada para funcionar. Além de paralisação, teve várias mudanças no código, em sentido para resolver problemas que já tinham no código anterior, principalmente a alocação de memória. O sistema anterior ele perdia bastante informação e o sistema paralisado ele não perde. Então, nessa figura aqui da direita, a figura 1, nós temos aqui para um tipo de dados que é os dados convencionais, que engloba o SNOP, tempo, chip, etc. Em azul é o volume de dados que está sendo processado, sai do sistema paralisado, em marrom, né, o volume de dados que, no mesmo período, foi processado por sistema não paralisado. A gente já está chamando de BFG o primeiro sistema, o P era na frente de paralisado. Então, você vê que existe uma diferença muito grande, as oscilações são os horários, né, porque como 0 e 12 tem muito mais dados do que 0, 6 e 18, então você tem uma oscilação aí no volume real de informações que chega lá a 160 mil dados convencionais, né, dessa faixa, para um volume ali de 60 mil dados nos outros horários do sistema. Quando a gente vai para a figura que está ali à direita, a figura 2, que tiver um tempo em minutos de processamento, ainda que o sistema que esteja paralisado, esteja processando um volume de dados muito maior, o tempo de processamento do dado no sistema não paralisado é muito maior do que
Comparativamente, um leva 20 minutos para processar em torno de 60 mil dados, e o outro leva menos de 5 minutos para processar por a quase 460 mil dados. Aí você dá uma ideia, né, do ganho de processamento. E esse tempo, abaixo de 5 minutos, é um tempo que eu acho confortável, né, pelo menos por enquanto. Se a gente conseguir baixar para 1 minuto e meio, está ótimo. Agora vamos para o que interessa, né, os dados de satélite. Porque dados de convencional, o volume não é... Mas dados de satélite, né, é algo que assusta, né? Aí essa figura aí, para poder visualizar vários tipos de observação, né, eu coloquei em escala logarítmica, porque se você for olhar o ANSWR, né, ele está ali na parte de 10 milhões de informações, né? Ele é mais dados, né, todos na faixa de 1 milhão, né, e no mínimo aí 10 mil informações. Então, se eu fizesse isso numa escala normal, o volume de ANSWR seria lá em cima e os outros ficariam tudo pequenininho no fundo da figura. Então, tinha que eu escala logarítmica só para vocês verem o volume que é o ANSWR. Agora vamos mostrar a próxima figura, que é o tempo de processamento. E aí vem a surpresa. Eu deixei a figura anterior com a pequenininha ali à esquerda, só para vocês terem, lembrar que o vermelho é o ANSWR, e aqui é o tempo de processamento de cada um desses indivíduos que estão ali. E você vê que mesmo os 10 milhões de dados do ANSWR fica com um torno até de 1 minuto e meio, inclusive, com o tempo de processamento abaixo de dados convencionais. Está rodando ainda mais rápido. Eu não incluí aí o IASE, que é um caso à parte, que a gente vamos mostrar aqui. O IASE é a surpresa negativa, né? A surpresa negativa. O IASE, ele é esse marrom, né? Na primeira, está aqui o tempo dele, na primeira figura lá em cima, figura 3, ele está em marrom, ele é um volume que está abaixo aí de 1 milhão de informações, mas o tempo de processamento dele está batendo os 40 minutos. Né? E aqui a gente fez um teste, baixou a janela de integração, a janela para 1 hora, e ficou essa coisa chata ainda de 10 minutos. Né? Mas tem solução. Tá? Isso aqui eu ia colocar. Então, vamos passar para o próximo, né? Que aí eu vou explicar um pouco da solução desse indivíduo. A principal coisa é que, antes de explicar, é que todo esse trabalho ele tem uma parte que é a paralisação em si, outra parte que é o código que estão lá dentro e como funcionam os mecanismos dentro desses códigos. Né? E o responsável, dois responsáveis pelo atraso no IASE, do processamento, uma é que o número de canais é grande. Né? Enquanto, por exemplo, a MSO tem 15 canais, o IASE tem centenas de canais. Então, para o mesmo ponto, são centenas de canais. E o outro indivíduo, a gente, quem sabe buffer, e conhece esse indivíduo aqui chamado Delay Replicator, que é Delay Replication. Esse indivíduo aqui, colocado dentro do código do buffer, dos dados de satélite, ele provoca um atraso, uma dificuldade de processamento é grande, tem solução. Ontem mesmo e anteontem, na reunião que eu faço parte do grupo de Extract Team de Data Representation da OMM, a gente estava discutindo justamente alguns templates que estão em aprovação, né? Um deles do Tropical, e o Simon, do meu destaque lá, estava colocando a necessidade de se evitar o uso do Delay Replication. Né? Ontem, a gente estava revisando um novo template para o IaaS, em que a gente não usa mais esse Delay Replication por causa dos problemas que traz esse indivíduo aí, em termos de eficiência, quando você vai processar grandes volumes de dados. Depois, em algum momento, eu explico por que isso causa. Pode passar o próximo? Aqui, só o ANSWR, ele não tem o delay de replicate, tem um replicador normal, e diz que eu tenho uma sequência de 15 canais para ser decodificadas na sequência. Então, ele diretamente, tem 15. Esse 15 vai se repetir em todos os milhares de subséculos. O decodificador já vai no tapa e resolve o problema. No outro, ele fica ali remoendo até conseguir decodificar aquilo. Então, a gente tem uma etapa para ser vencida. Ele não é MSWR, então, desculpa, do IaaS, mas ela é resolvível. É resolvível, primeiro, porque a OMM está preocupado. Segundo, que eu tenho umas soluções, depois a gente comenta em outro momento. Pode passar?
Então, depois disso, que é o próximo coisa que a gente vai atacar mais para frente, é o pacote de qualidade de dados, que essas informações vão entrar lá dentro. E lá a gente vai ter essa estrutura, o módulo principal, que faz o teste por vizinhança. Nas radiosondas tem algumas coisas interessantes, algumas coisas interessantes até depois para falar com o Eduardo, né, se for interessado em controle de qualidade de radiosondas, aviões e também tem alguma coisa de radar. Na parte de radiosonda, né, você até coloquei alguns ali que chamam a atenção. Tem uma que chama a atenção, é a correção de estática, tudo bem, você baseia tranquilo. Correção de temperatura, nível de estática. Não sei se eu esqueci de colocar, mas tem uma correção de radiação. Ocorre que as radiosondagens atuais, muitos modelos já vêm com a correção de radiação. Né? Então, outros não, porque depende do tipo de radiação que está vindo. Mas se o dado já vem com correção de radiação, ele não pode ser corrigido 2 vezes. Então, isso, por exemplo, é um detalhe, entre muitos outros detalhes, que a gente precisa estar repassando, revendo o código, para ver se tudo que está sendo processado vai estar em conformidade. Né? O controle de qualidade em conformidade com a decodificação, em conformidade com o gesto. Então, esse é o total do trabalho, que envolve a utilização desse sistema que tem que ser rápido e ainda levar em consideração todos esses detalhes. Tá? Então, aqui, os próximos passos, né? Vou direto nos próximos passos, que seria a instalação desse sistema na região que estamos terminando, né? Porque isso tudo estava rodando no Tupã, e partir para ver agora também o controle de qualidade, que a gente também tem que garantir que ele vai rodar rápido, né, Sabus? Né? Isso também tem que, o próximo passo do sistema, a gente tem que chegar numa meta aí que a gente não definiu, uma meta de processamento, né? Mas a gente tem que chegar num tempo que seja razoável. Se ficasse ali nos 10 minutos, eu ficaria contente. Então, estou trabalhando com uma ideia de ter uma coisa em 10 minutos, porque se ele conseguir, tudo bem, mas a ideia era tentar chegar nessa parte de 10 minutos para toda a parte inicial aí da coisa. Fora, se a gente falar que tem que passar, tudo antes passa para o processamento. Então, tudo isso faz parte de uma cadeia de processo, né, que vai contabilizando o tempo e no final a gente vai ter o tempo, o horário que vai sair a previsão. Então, é isso aí que eu tinha que colocar.